A abolição não é um ideal que surgiu nas épocas do Império. Na verdade, desde a Idade Antiga. Nos tempos greco-romanos, temos grandes defensores da restrição da escravidão. Para falarmos sobre abolicionismo no mundo, nossa trajetória começa em Atenas, nos tempos dos grandes filósofos. Em Atenas, tinha uma classe econômica e política chamada de eupátridas. Era um grupo da Grécia, no geral, era formado por pessoas ricas, o chamado bem-nascidos. Os eupátridas eram os filhos da elite. Eles formavam a aristocracia governantes, eram proprietários de terras e de escravos. Emprestavam dinheiro a pequenos proprietários e, se esses não os pagassem, eles perderiam seus bens e suas liberdades, virando escravos. A classe eupátrida impedia que o povo exercesse funções governamentais, afastando assim da política. Um legislador ateniense chamado Drácon fez algumas reformas legislativas em 621 a.C., mas os grupos sociais viam essas reformas como insuficientes. 17 anos depois da reforma de Drácon, nasceria um homem ateniense que não aprovara as atitudes dos eupátridas. Seu nome era Solon. Solon era um poeta, escritor, jurista e filósofo, sendo considerado um dos grandes 7 sábios da Grécia. Ele também foi político e legislador grego, sendo convocado pela aristocracia para servir nesse ofício. Uma das coisas que Solon lutou foi o término da escravidão por dívida e a mudança do voto por nascimento para o voto censitário. No entanto, as decisões e reformas de Solon não desagradaram a aristocracia, que não queria perder seus privilégios oligárquicos. Uma das famosas frases de Solon ocorreu quando Atenas estava prestes a sofrer um golpe de Estado nas mãos de um tirano chamado Pisístrato. Pela minha parte, dei à pátria e às leis o auxílio que me era possível dar. Se padeceis por vossa vileza os piores males, aos deuses a culpa não atribuais. Vós mesmos os engrandecestes e abrigo concedestes, e em troca recebeste infame servidão. Com o passar dos tempos, vários outros impérios e reinos aboliram a escravidão por dívida. Um exemplo é o Império Romano, onde o cônsul Caio Petélio criou uma lei. Essa lei abolia o nexum, que era a escravidão por dívida. Também temos o Império Maurya, onde o imperador Asoka aboliu o tráfico de escravos e encorajava o bom tratamento com eles. O próprio Império Chinês, durante a dinastia Qin, aboliu a escravidão ainda no século III a.C. Infelizmente, a dinastia Qin foi deposta e várias leis foram revogadas. Porém, no século I, o imperador Wang Mang instituiu uma série de ousadas reformas, incluindo a abolição da escravidão e reforma agrária radical. Bom, agora falaremos um pouco sobre o Brasil, mais especificamente no período colonial, que foi quando a mentalidade abolicionista aqui chegou. Portugal foi um dos primeiros países a instituir restrições à escravidão, em seu tempo, iniciando em 1570, quando o rei Sebastião I aboliu a escravidão de indígenas pacíficos. Em 1595, o tráfico de escravos chineses foi abolido. Em 1761, o tráfico de escravos para a metrópole foi também abolido. Infelizmente, os africanos eram os mais prejudicados, já que eram dos únicos povos que ainda eram escravizados. Vale lembrar que as missões religiosas também ajudaram e muito na abolição. A Igreja Católica foi uma das primeiras instituições que mais elevaram o espírito abolicionista, enviando para o Brasil os chamados jesuítas, que eram contra a escravidão. Temos o exemplo do padre Leonardo Nunes, que pregava ainda no século VI contra o cativeiro de indígenas. As igrejas evangélicas também ajudaram na abolição, como por exemplo os calvinistas holandeses que pagavam alforrias para os indígenas e que traduziam a Bíblia para o tupi. Também temos o exemplo dos Quakers, um grupo protestante que se reuniu com Dom Pedro II e com o arcebispo católico de Salvador por volta de 1850, para discutir meios de abolição da escravidão. Porém, a grande revolução abolicionista no Brasil não ocorreu no período colonial, mas culminou no 13 de maio, durante o Império do Brasil. É impossível redigir algo sobre o 13 de maio sem lembrar de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I. Homem de tamanhas virtudes, uma delas era o seu olhar e seu amor pelo povo.
É visível a cada leitura sobre a magnitude de Pedro, que seu amor pelo povo era de igual para igual, tanto com os brancos, negros ou índios, os quais o tinham como símbolo de união e amor. Disse o imperador Dom Pedro I: O sangue que corre em minha veia é o mesmo que corre nas veias de um negro. Ao ser questionado sobre a escravidão, ele disse: A escravidão é um pesar, é um cancro nacional. Com a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, Dom Pedro II, em sua partida, ele não deixa apenas o filho nas mãos de José Bonifácio e da Condessa de Belmonte, mas também do seu anjo negro, seu amigo Dom Rafael, o anjo negro do imperador, o bravo defensor do Brasil, posteriormente veterano na Guerra do Paraguai. Penso que às vezes, sem querer, Dom Pedro I semeava no coração de seu filho, ainda pequeno, a igualdade e o amor que se pode impulsionar a todos. Pedro II se fez um homem virtuoso e também um exemplo de monarca, regendo o Brasil e fazendo dele um destaque no cenário mundial. Mas sempre à sombra da escravidão, um tema tão vergonhoso para o Brasil. Mesmo que se pense, até os dias de hoje, que o soberano é sempre senhor de todas as suas vontades, é preciso saber que o Brasil, enquanto país independente, sempre foi uma monarquia constitucional. E apesar de toda a boa vontade do soberano, a sociedade também deveria fazer sua parte. Infelizmente, o povo era muito escravocrata. Ouvi-se dizer que desde muito nova, Dona Isabel já mostrava promíscua liderança, pois tinha ela os olhos de sua avó, Dona Leopoldina, e o temperamento forte e impossível de seu avô Pedro I. Arrisco dizer que desde o momento que Dom Pedro II mirou nos olhos de sua filha, soube que ali estava o futuro do Brasil. Seu casamento com o Conde Dan lhe dá mais liberdade para estar com seu povo. Um exemplo de casal, prestando sempre presente em encontros visando arrecadar fundos para a compra de alforrias e também para estar ajudando negros fugidos. Coisa que poucos sabem, mas muitas vezes o casal imperial escondia em suas propriedades negros que fugiam de seus senhores. Princesa Isabel sempre foi decidida a libertar todos os povos. Era uma de suas prioridades. Vieram leis com essas intenções. Uma delas era a Lei do Feijó, em 1831. Depois de tal lei, o Reino Unido decidiu invadir as águas brasileiras em 1845, para impedir o tráfico negreiro. Essa tentativa imprudente fez com que o tráfico negreiro aumentasse em 300%. Ao ver que a intervenção inglesa só atrasava o fim do tráfico, Dom Pedro II, em 1850, mandou uma carta ao parlamento britânico, com as seguintes palavras: A Inglaterra quer a suspensão do tráfico de negros. O governo imperial também o deseja e está firmemente decidido a usar de todos os meios para atingir esse fim. Mas o que lhe paralisa a boa vontade, o que lhe entrava a ação, é precisamente a intervenção violenta da Inglaterra numa questão interna em que não lhe assiste o direito de intervir. É um atentado contra a soberania do Império cometido por uma lei inglesa. Já não era fácil ao governo imperial chamar à razão os proprietários de terras e os intermediários comerciais que julgavam estar a fortuna do país relacionada com a continuação do tráfico. Mas as dificuldades tornam-se bem mais graves e mesmo insuperáveis, desde que uma questão de honra se lhes vem juntar, exigindo-se ao Brasil, com a espada ao peito, uma reforma que ele pretende fazer voluntariamente. Estes excessos diminuem a autoridade do governo imperial sobre os seus agentes administrativos e judiciários e sobre o povo. Neste momento, a Inglaterra recuou e deixou o governo imperial fazer o trabalho que desde 1830 fazia muito bem, o de combater o tráfico negreiro. Dessa forma, Dom Pedro II apoiou o governo de Eusébio de Queiroz na formulação da Lei número 581, aprovada em 1850, e apelidada de Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, é aprovada a Lei do Ventre Livre. Em 1885, 3 anos antes da abolição da escravidão, é aprovada a Lei do Sexagenário. Pedro II fica doente e é recomendado a se tratar na Europa, ficando dessa forma o império nas mãos da princesa Isabel. A princesa regiu o país lutando por 3 objetivos: a abolição da escravidão, a reforma agrária e o sufrágio feminino.
Então, em 12 de fevereiro de 1888, ela organizava uma grande passeata em Petrópolis, com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha abolicionista. Na frente da multidão ia a princesa e seu marido, o Conde Dan, o qual, tempos antes, tinha ajudado a abolir a escravidão no Paraguai. Junto com o casal estavam seus 3 filhos, que tinham um jornalzinho abolicionista na cidade. Era uma família comprometida com a liberdade dos povos. Nessa passeata, José do Patrocínio viu a princesa dando seu manifesto de amor ao próximo. E mesmo com a chuva caindo, ela continuava lá. Patrocínio, o republicano no meio da corte, se emocionou ao ver tamanho ato de nobreza e jogou elogios à princesa em seu jornal, A Cidade do Rio, chamando a princesa de rainha e mãe. Neste dia, José se tornou monarquista convicto. Porém, os demais republicanos, nunca abolicionistas, resolveram tecer duras críticas à princesa. Silva Jardim publicou em um jornal republicano as palavras que soam até como machismo, chamando a princesa de quarentona e debochando do fato de ela ser uma mulher se manifestando na rua. E mais, Silva Jardim já diz que a princesa desconhece o próprio sexo e idade, e que flores que antes eram brancas logo poderiam se tornar vermelhas. Outro problema era o Barão de Cotegipe, um escravagista que era chefe do Conselho de Ministros, ou seja, primeiro-ministro do Império. Cotegipe nomeou um chefe de polícia que passou a perseguir os abolicionistas. Então a princesa ameaçou demiti-lo caso ele não trocasse a chefia da polícia. Então, devido à pressão da princesa, o Barão de Cotegipe renunciou. Estando vago o cargo, Isabel nomeou João Alfredo como primeiro-ministro, um abolicionista do Partido Conservador, dando apoio assim para a abolição da escravidão, sancionada pela princesa em 13 de maio de 1888. Abolimos a escravidão, e em vez de uma guerra como nos Estados Unidos, tivemos uma festa. Muita festa. Após sancionar a Lei Áurea, Cotegipe exclamou a princesa Isabel: A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. Então, de forma firme, nossa princesa respondeu: Se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. Muito falamos de Isabel por sua força, nobreza e coragem, e para mim ela era uma pequena Carmélia num grande jardim. Jardim este que lutou bravamente contra a escravidão. E nele também haviam flores como José do Patrocínio, André Rebouças, Dom Robá II e muitos outros brancos, negros, indígenas, mulatos, homens e mulheres. Flores de um grande jardim. Um jardim abolicionista. Caro senhor Visconde de Santa Vitória, fui informada por papai que me colocou a par da intenção e do envio dos fundos de seu banco em forma de doação como indenização aos ex-escravos, libertos em 13 de maio do ano passado, e o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar maior reação violenta dos escravocratas. Deus nos proteja dos escravocratas e os militares saibam deste nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. Nosso amigo Nabuco, além dos senhores Rebouças, Patrocínio e Dantas, poderem dar auxílio a partir do dia 20 de novembro, quando as câmaras se reunirem para a posse da nova legislatura. Com o apoio dos novos deputados e os amigos fiéis de papai no Senado, será possível realizar as mudanças que sonham para o nosso Brasil. Com os fundos doados pelo Senhor, teremos oportunidade de colocar estes ex-escravos, agora livres, em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e delas tirando seus próprios proventos, realizando uma grande e verdadeira reforma agrária a quem é de direito. Fiquei mais sentida ao saber por papai que esta doação significou mais de 2/3 da venda dos seus bens, o que demonstra o amor devotado do Senhor pelo nosso Brasil. Deus proteja o Senhor e toda a sua família para sempre. Foi comovente a queda do Banco Mauá em 1878 e a forma honrada e proba, porém infeliz, que o Senhor e seu tão estimado sócio, o grande e muito querido Visconde de Mauá, aceitaram a derrocada, segundo o papai, tecida pelos maldosos ingleses de forma desonesta e absolutamente corrupta. A queda do senhor Mauá significou uma grande derrota para o nosso Brasil,
Mas não fiquemos mais no passado, pois o futuro nos será promissor, se os republicanos e escravocratas nos permitirem sonhar e realizar mais um pouco. Pois as mudanças que tenho em mente, como o senhor já sabe, vão além da liberação dos cativos e que seus sustentos sejam realizados de forma honrosa. Quero agora me dedicar a libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico. Isso será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Agradeço vossa ajuda de todo o meu coração e que Deus o abençoe. Mando minhas saudações a Madame La Vicomtesse de Santa Vitória e toda a família. Muito de coração, Isabel. O republicanismo no Brasil já era nítido. Como disse André Rebouças, a ideia Andrade espalhada entre os fazendeiros de que o imperador era chefe do movimento engrossou as fileiras republicanas com uma leva de voluntários saídos de onde menos se imaginava. esse lugar era elite, eram os quartéis. Mas mesmo com toda a tensão, houve reação monarquista, a qual ascendeu das classes mais baixas e que tinha força popular. Assim nasce a Guarda Negra.